É Glória a porque o celular de Deus. Cíntia, ele é melhor do que o meu. Ah, Aí, entendi. por isso que eu troquei. Ah, entendi. Mas que bom que Boa você noite, meus conseguiu. irmãos. Tudo bem? Gente, esse é o nosso querido aí, Marlon Spilari, que eu tava falando. Tava falando de você. Se você ouviu, se Sim, eu você tava não. escutando, tava esperando você me chamar. Ah, tá, porque apareceu aqui uma outra pessoa me chamando para fazer chamada ao Ah, vivo. Eu entendi. falei assim, gente, esse nome não é o nome, né, do Marlon, não é o nome da Aham. Cíntia. Ai, ai, Tudo gente, bem? tudo bem, muito bom, né, de ter você aqui na nossa primeira live. E um É assunto verdade, tão... primeira live Primeira live, de estreando muitas. aí. Primeira de muitas, amém. Estreando aí no Instagram. Gente, é muita rede social para administrar. Quem me conhece sabe, é muita coisa, né? E eu sou mãe também, então o negócio fica puxado às vezes. Mas eu resolvi criar um Instagram justamente também para poder fazer essas lives, que eu acho tão legal fazer as lives, porque nessa live é um papo gostoso, né? É informal, né? E é uma Sim, troca de experiência tão boa. Então fica a dica aí para vocês. As pessoas que vocês seguem também fazem live. Então você fica lá antenado para você aprender, aproveitar esse tempo de isolamento, né, de quarentena para ouvir, aprender. Né? Esse é tempo, para verdade. mim, está sendo muito precioso para isso. Estou aproveitando bastante. Entendeu? Todo dia, né, tem várias lives pra gente escolher, Tem. várias igrejas pra gente ouvir os cultos, as pregações. Verdade. O Eu tô tempo vendo que um a monte gente não de. tinha antes. Né? O É tempo que a gente verdade. não tinha antes. Tô vendo um monte de aluno aí, um monte de gente que eu É, conheço, que eu convidei. é. Deus abençoe. Isso aí. A Beth está perguntando de onde nós somos. Nós somos do Rio de Janeiro, de São Gonçalo. Isso aí, São Gonçalo. Nós dois somos de São Gonçalo. Eu Bem, sou do Ministério Porta de Sião, né? Aqui em São Gonçalo, no Pacheco. E você, Monique? eu sou da Igreja Assembleia de Deus em Caraí, Niterói. Amém. A Beth Você também é do estava Rio de falando dos Janeiro. livros, né? Mas eu deixei você apresentar. Aqui, ó, trouxe aqui, ó. Esse daqui foi o primeiro, Pais Cristãos, Instruindo Filhos à Luz da Palavra de Deus. Esse daqui eu disponibilizei essa semana, o PDF, né? Aí quem quiser é só me mandar um e-mail. E esse daqui eu vou também disponibilizar, mas para quem está assistindo a live, Isso. tá bom? Quem está assistindo a Ê! live aí pode me mandar um e-mail ou um WhatsApp, quem tiver meu WhatsApp, que eu envio o PDF, tá bom? Gente, compartilha a live aí com o pessoal, porque é benção. Eu tenho, ó, tá aqui separada, ó. Ai, Que muito benção. bom, muito bom. Indico para os pais da minha igreja, indico também para os pais dessa igreja. Presentei alguém, né, que está precisando de uma leitura tão preciosa como essa, uma leitura fácil, né, de entendimento. É muito bom Essa era a mesmo. intenção mesmo. Isso aí. É ler e entender sem, né, obstáculo nenhum, sem dificuldade. Muito bom. Verdade. Vamos orar Vamos então? começar com uma oração? Isso aí. Falamos juntos. Não tem como começar Vamos orar. nada sem orar, né? Verdade. Eu vou orar então para a gente Sim. começar. Querido Deus, nosso Pai, Deus amado, Deus querido, louvado seja o seu nome, Senhor. Pai, muito obrigada, Deus, por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui juntos, Senhor, mesmo que à distância, Senhor, mas para falar, ó Deus, sobre Ti, Senhor, ó Deus, de modo a abençoar, Senhor, os nossos irmãos, Senhor, ó Pai, para a Tua obra, Senhor, para ajudar as famílias, Pai, nesse momento, Senhor, de crise que nós estamos vivendo. Deus, abençoe a vida do Marlon, Senhor, a sua família, Pai, o seu ministério, Senhor. Use ele poderosamente, Senhor, nessa live, que através dele o Senhor possa falar aos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, né? Falar dessa crise, né, que estamos vivendo e educação cristã é algo primordial para a gente, né, nesse tempo em que a gente está em isolamento social, em que a gente está longe das crianças, né, da igreja, e também Verdade. cuidar das crianças que estão dentro da nossa casa, né, dos nossos filhos, que precisam tanto também.
Eu sou líder do Ministério Infantil da minha igreja, e ali a gente atende mais ou menos umas 60 crianças. E está sendo assim bem desafiador nós pastorearmos essas crianças distantes, né? Mas a gente tem feito um trabalho assim com os pais, né, mandando mensagem, WhatsApp, ajudando na questão de devocionais, né? E eu não vou aprofundar muito essa parte porque Dani vai falar um pouco do culto doméstico, né? Mas a gente tem orientado os pais em relação a isso. E também a gente tem feito lives para as crianças toda sexta-feira à noite. Então as crianças elas assistem, né, na página do nosso ministério, né, o Sião Kids, no Facebook. Aí elas assistem, a gente tem ali esse ensino para elas, né, toda sexta-feira. E eu queria, para começar, queria falar um pouco sobre essa crise que a gente está vivendo, né? É algo que a gente nunca passou, né, a nossa geração pelo menos nunca passou. Verdade. A gente não sabe lidar ainda. A gente está aprendendo durante esses dias em casa como lidar com essa crise. E muitas das vezes a gente escuta coisas, muitas notícias que o coração pânico, né? E um versículo que eu quero aqui começar está lá em 1 Coríntios 15. Se você não está com a Bíblia aí, você pode pegar 1 Coríntios 15, verso 19, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo aqui, a gente pode parafrasear Paulo, né? Ele está dizendo que a esperança da ressurreição mudou radicalmente a vida dele. Assim como ele se encontrou com Jesus e viu Jesus ressurreto, isso mudou radicalmente a vida dele. E ele está falando, né, que ele se libertou do materialismo, se libertou do consumismo e viveu para Cristo, né? Então ele percebeu que o que acontece no mundo à sua volta, o que acontece no nosso mundo à nossa volta, não tem que gerar em nós o pânico, mas nós temos que ter a esperança de que nós vamos ressuscitar com Cristo, né? E a igreja tem a paz, né? Exatamente, a paz que excede todo entendimento está dentro de nós através de Jesus, né? E o papel da igreja, né? O papel da igreja agora é lutar contra esse pânico que nos acometeu, né? E confesso que nas 2 primeiras semanas de quarentena, né, de isolamento social, afligiu muito meu coração aqui em casa mesmo, né? Eu, Cíntia, Benjamin, porque a gente tinha uma rotina, você tinha uma rotina. Exatamente. De super correria do lado de fora, né? Não dentro de casa, mas do lado de fora, mas e de repente parou. E aí? E agora o que acontece? Aí gerou uma ansiedade, gerou um certo pânico, mas a gente parou, pensou, respirou, orou, buscou em Deus e Deus foi gerando essa paz, esse entendimento de que a gente precisa passar por esse tempo, porque Deus ele quer nos ensinar algo. Isso eu tenho certeza. Deus quer nos ensinar algo enquanto estamos dentro da nossa casa, né? E a igreja, ela descobriu 3 coisas que muitas das vezes podem até ser amargas para algumas coisas, para algumas igrejas, né? Primeiro, que é possível a gente congregar distantes, ou seja, é possível a gente congregar de uma forma online, né? É claro que não é a mesma coisa. É claro que não é a mesma coisa. Aí, como pastor, né, imagina um pastor ele pastorear distante, né, da sua ovelha. A ovelha ser pastoreada de uma maneira distante. Isso tudo a gente tem aprendido durante esses dias, né? Então essa é a primeira coisa que a igreja está aprendendo. A segunda coisa que a gente observa por causa desse vírus, né, por causa dessa contaminação, gerou algo ruim na economia, né? Sim. Infelizmente está tendo muito desemprego, pessoas sendo demitidas, pessoas passando fome, pessoas que tinham uma renda no mês, no outro mês já não tinha mais nada. Então isso nos mostra que a gente precisa ter reservas. Exatamente. Eu e Cíntia, a gente tirou férias, né, em janeiro, a gente viajou. Geralmente a gente faz isso nas nossas férias em janeiro, porque nós somos professores, nós temos que viajar em janeiro, não tem jeito. Aí a gente pensou, se a gente não tivesse gastado ali, a gente teria um pouquinho aqui, porque infelizmente a nossa renda caiu durante
essa pandemia, mas aí a gente está aprendendo, né? A gente deveria ter reservas. Eu acho que isso Mas é não só uma... reservas financeiras, né? Com certeza, Pode falar. isso é algo que eu também percebi e falei, gente, daqui para frente, porque nós estamos vivendo, né, o princípio de tudo que está na palavra, das dores, né, essas Uhum. O pandemias, princípio das tudo isso dores. está acontecendo, não é o fim, é o começo, vai Uhum. acontecer muita coisa ainda. Se a gente for ler, né, a palavra, a gente vai vendo essas revelações. E essa primeira, né, digamos assim, não foi a primeira, né, mas do jeito que está acontecendo, é a primeira vez. Né, que você falou, a Uhum. nossa geração não pegou, não passou por essa fase. E com isso, realmente, eu falei aqui na minha casa, eu falei, olha, não tem como mais a gente viver sem nenhuma reserva. Vamos ter que planejar, né, estrategicamente a nossa vida financeira para que a gente se prepare para algo pior também, né? Porque é o que eu falei, Sim. poderia ter sido pior, não é verdade? Uhum. Com certeza, com certeza. E além dessas reservas econômicas que a gente precisa agora passar a ter, que não é uma cultura do Brasil, não é uma cultura brasileira, Não é. né? Não é uma cultura nossa, mas a gente vai precisar fazer isso. Além das reservas emocionais e espirituais também que a gente precisa ter. Né? A gente estava ligado no 220 até março, né? Dia 16 de março, aí de repente Foi. para. E aí? A gente Exatamente. precisa ter essa reserva também, porque senão a gente vai sucumbir, né? E É, graças a Deus que a gente tem um Deus que cuida de nós. essa crise colocou a nossa fé em prova. É o que eu tenho Uhum, falado para muita gente, né? As pessoas que estavam de verdade, né, firmadas na rocha, né, como você falou, a esperança em Cristo, né? Pessoas que têm comunhão com Deus, vida de oração, leitura da palavra, essas pessoas elas estão conseguindo passar por essa crise, apesar das sim. circunstâncias. Agora, muitos cristãos, né, que têm até o hábito de ir à igreja, mas não têm essa vida, né, de comunhão com Deus, Comunhão. Uhum. está tendo assim a fé em prova mesmo, né? E muitos estão caindo. Porque essa questão que você falou de pastorear à distância é difícil para o pastor, é um desafio, porque pastoreio é Sim. algo pessoal, é presencial, né? É muito difícil pastorear à distância. Então, assim, infelizmente, né, muitas pessoas nas igrejas estão caindo, né? Estão caindo na Uhum. murmuração, na lamentação, caindo em várias ciladas, né? E com certeza Deus está querendo falar, e Deus está querendo falar com a sua igreja, né? E está Sim, aí falando. entra no terceiro ponto, que eu acho que é o terceiro ponto que é o mais importante nessa questão de que a igreja ela está vendo essas verdades acontecerem, que é a verdade de que nós fazemos planos, mas a resposta certa vem de Deus. Ou seja, os Exatamente. nossos planos, eles são falhos, né? Muitas das vezes são falhos, mas o plano de Deus ele é perfeito. O plano de Deus ele é correto, o plano de Deus ele nunca falha, né? E a igreja tem esse papel de ajudar as pessoas a passar por essa situação. Mas e as crianças, né? Nós estamos falando aqui, né, mais especificamente de crianças. E as crianças, como é que elas estão, né? Aí eu queria que vocês abrissem um texto para a gente falar sobre o papel da família em relação à educação cristã das crianças. Segunda Reis, agora em Segunda Reis, alguns versículos que a gente vai ler. Pessoal, enquanto o Segunda Reis, capítulo 4. Marlon, deixa eu falar uma coisa aqui. Enquanto vocês estão Sim. abrindo, tem do lado da caixinha de comentários, tem uma caixinha com símbolo de pergunta, de interrogação. Essa caixinha, se você tiver alguma pergunta, você clica nela e manda a pergunta, que aí no final a gente lê e responde, tá? O Marlon responde a vocês, tá bom? Então, eu desativei comentários para vocês conseguirem ver o Marlon melhor. E quem tiver pergunta, é só colocar na caixinha que tem pontinho de interrogação. Bom? Vai, Aí Marlon. também, às vezes, a gente fica curioso, né, para ver as perguntas e acaba se perdendo. Mas façam aí que depois a gente responde. Então, Isso. Segunda Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. A gente vai ler rapidinho aqui. Certa mulher das mulheres
dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um de seus filhos: Chega aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilhas nenhuma, não há vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber a um homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aqui o contexto, né, desse pequeno trecho da palavra. Essa mulher, né, perdeu o marido e ela tinha 2 filhos homens. E por causa de um credor, né, iria levar os filhos dela, né, embora como escravos por causa da dívida do marido. E nesse contexto aqui, se essa mulher perdesse também os seus filhos, além dos seus maridos, ela iria morrer também, né? Porque naquela época a figura paterna representava o suporte da mulher, né? Que ela não poderia trabalhar, não poderia sair, enfim. E nesse contexto ela chegou, né, ao profeta, né? E aqui é interessante que ele perguntou e ela respondeu assim: Tua serva não tem nada em casa. Mas aí depois ela pensou: Não, calma aí, tem um pouquinho de azeite, né? Primeira coisa que a gente pode falar aqui, que é no meio do caos que ela ali estava vivendo, ela tinha uma solução. E essa solução estava dentro da casa dela. A crise que nós estamos passando, também a solução está dentro da nossa casa. Amém. E eu posso pegar a solução aqui, ó. A palavra de Deus é mais do que o necessário. Verdade. A palavra do Senhor. Eu estava lendo um dia desses algo que me marcou muito, que a Bíblia também pode ser chamada de uma carta de amor de Deus a nós. Então, se a gente quiser ouvir Deus, eu abro a Bíblia. Na verdade, em muitas casas, inclusive a nossa, tem mais do que o necessário. A gente tem a Bíblia, que é o necessário, mas a gente tem mais do que o necessário. A internet, por exemplo. A gente pode falar da palavra de Deus como a gente está fazendo aqui para muitas pessoas. A gente tem mais do que o necessário, não é verdade? Então, esse trecho fala que a gente encontra a solução da nossa crise dentro da nossa própria casa. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser o centro da nossa vida, ser o centro da nossa família. Amém. E, inclusive, a gente precisa voltar a fazer os cultos domésticos. Amém. Na verdade. Nesse livro aqui, no final dele, eu coloquei algumas sugestões de cultos, né? Lá nos apêndices tem sugestão de culto para crianças de 0 a 3 anos, para crianças de 4 a 7 anos, para crianças maiores. E aqui eu ainda boto sugestões de cânticos, versículos que a gente pode fazer. Então, dentro da nossa própria casa está a solução da nossa crise, né? E também, não sei se você conhece, Instruindo o Coração da Criança. Conheço, tenho. Ele, assim, é fenomenal esse livro, né? Eu destaquei aqui um trechinho que eu preciso compartilhar com vocês. Glória a Deus. Que está assim: As Escrituras ensinam repetidas vezes que só a palavra de Deus fornece a verdade que pode trazer vida ao ouvinte. Essas palavras que dão vida
devem ser processadas, aplicadas e ensinadas com amor. Quando anunciamos e vivemos a palavra de Deus, falamos e vivemos com autoridade. Então a gente percebe que a palavra de Deus ela precisa estar dentro do nosso lar. Amém. E a solução está aí. A solução está aí. E é nesse momento que muitas famílias não estão fazendo, porque na verdade já não havia o hábito de fazer, né? Uhum. E porque o ministério ele começa em casa, né? E o ministério com crianças, né? O ministério da família ele não começa na igreja, ele começa em casa, sendo que as famílias, quando a igreja tem um ministério estruturado, né? Que é no meu caso, é o seu caso, mesmo tendo um ministério estruturado, não há uma continuidade em casa do que a criança Sim. aprende na igreja, né? Não há culto no lar, não há oração. Às vezes não é nem culto no lar, né? Mas também não tem oração. Os pais não oram pelos filhos, não oram com os filhos. Não é exemplo, né? E a palavra ela não está como centro. O que está como centro é o celular, né? Os jogos, tudo, menos a palavra de Deus. E mesmo estando em crise, em isolamento, e o lado positivo que eu vejo desse isolamento são os pais, né, sendo forçados a ficar com seus filhos, né? Sim. E nisso está havendo mais relacionamento. No meu Sim. caso, isso não está mudando nada, porque né, eu fico em casa e tal, eu tenho esse relacionamento, a gente tem aqui. Mas muitos pais saem para trabalhar o dia todo, então não tem esse contato com os filhos. E o triste, Marlon, disso tudo é você ver pai e mãe reclamando, né? Reclamando dessa convivência. Essa convivência que é assim, Triste. nasceu no coração de Deus, porque a família, né? Foi Deus que criou a família. E você vê pais Verdade. reclamando da convivência, que parar, né? Fazer o culto doméstico. Aí eles podem perguntar, como que eu faço para o meu filho, para essa criança que está aqui perto de mim, amar a palavra, querer orar? O que a gente faz? A resposta é somente através do próprio amor que a gente tem pela palavra, que vai mostrar para o nosso filho que eles precisam ter esse amor à palavra. É o exemplo, né? É o exemplo. E uma segunda coisa que a gente pode falar, né, que esse texto fala que os filhos foram correndo, né, buscar, né, as vasilhas. E naquela época o contexto não é igual ao nosso, né? Que a gente tem um vizinho do lado, poucos metros um do outro, né? Não, na verdade eles foram correndo distâncias longas para achar essas vasilhas. E com certeza eles pediram e eles deram por quê? Porque estava sobrando na casa deles, né? Estava sobrando. E o que isso nos ensina? Ensina que a gente pode ajudar ao nosso filho a questão da solidariedade, porque tantas coisas estão sobrando dentro da nossa casa. E a gente pode ajudar, não é verdade? Verdade. A gente está vendo muito isso no mundo, né? Empresas privadas ajudando as pessoas, enviando mantimentos. Inclusive aqui no condomínio teve uma família que estava precisando, né? Fora do meu condomínio, o condomínio ajudou. Aí a gente foi levar o alimento para a casa da síndica. Aí a gente pegou alguns brinquedos de Benjamin. Ó, Benjamin, a gente vai pegar esse brinquedo aqui para levar para as crianças que estão precisando. A gente foi ensinando isso a ele, só que ele não queria dar, né? Mas a gente teve que ensinar. Benjamin tem 3 anos, né? Egocêntrico, do jeito que ele é, pecador, e não queria. Mas a gente insistiu, a gente falou, explicou, e ele queria dar um brinquedo quebrado. Falei, não pode ser o brinquedo quebrado. Não pode. Tem que ser o brinquedo bom, porque as crianças vão querer brincar. E assim a gente convenceu ele, né? E ele foi levando até na mão dele mesmo para levar para doação. Então a gente, nesse tempo, a gente ensina muitas crianças, né? E a solidariedade de ajudar o próximo, de amar o próximo, é algo que precisa estar dentro do coração das nossas crianças, né? E dentro do nosso também, né? Sim, sim. E dentro do com nosso certeza. também. Infelizmente foi necessário acontecer. Isso mesmo. Infelizmente foi necessário acontecer uma crise como essa para que a solidariedade aflorasse, né? No coração das pessoas. Sim. E mesmo assim, tem pessoas que não estão sendo solidárias e tem muito para dar, né? Sim.
E essa crise, né, ela pode ser a maior oportunidade que a gente tem, né, de estar junto com a família 24 horas por dia, evangelizando, pastoreando nossos filhos, né, e nessa família aqui, Deus transformou o caos ali, a crise que eles tinham, né, em milagre. Milagre, é Porque verdade. ela só tinha um azeite ali. E foi a Então, o atitude caos que dela, ela né? tinha, A a atitude crise dela ali dentro dessa família, com a atitude dela de ir buscar mudou. num profeta do Senhor, transformou aquela família. Então, quem sabe isso pode acontecer também dentro dos nossos lares, né? Amém. Apesar de uma crise lá fora, mas dentro da nossa casa não tem mais crise, porque Deus transformou, Deus fez um milagre, né? E a gente vê que esse vírus ele não escolheu pobre, não escolheu rico, não escolheu branco, não escolheu todo mundo. Mesmo quem tem todo o dinheiro do mundo não vai poder sair, não vai poder viajar por causa do vírus, né? Exatamente. Exatamente. E, assim, essa questão de ter afetado todo mundo, né, de uma forma assim global, forçando as pessoas a recuarem, né, a mudar o seu estilo de vida, né, a sua rotina e tudo mais. Isso também eu acredito que tem aproximado, até mesmo através desse ato de doar, né, de ajudar, tem aproximado também as pessoas, sem fazer acepção de pessoas, né? Sim. Porque percebe-se que atingiu a todos. Então, Sim. não tem nem como você fazer acepção de pessoas, até porque Deus não faz, né? Mas a crise está mostrando até isso, entendeu? A gente chegou, né, no momento em que agora a gente está vazio e cabe a nós nos encher de Deus, né? Nos encher dele, não nos encher de outras coisas, né? Então esse trechinho que a gente leu aqui da Bíblia, a gente falou um pouco do papel da família, né? Mas e a igreja? Né? O que a gente pode falar do papel da igreja? Lá em Gênesis 21, fala sobre Agar, né, e Ismael. O contexto aqui de Gênesis 21 fala do nascimento de Isaac e fala de Abraão despedindo, né, Agar e Ismael para o deserto. E ali, no verso 14 do capítulo 21, fala: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ele saiu andando errante pelo deserto. E no verso 17, né, fala assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Esse texto aqui, ele mexe muito comigo, porque mostra como que Deus ouve o choro e o pranto de uma criança. Nossa, isso é muito especial, né? E mesmo hoje a gente deve ter a certeza que Deus ouve o choro das crianças, porque Ele quer atender a esse choro, né? E com certeza muitas crianças estão aí chorando e clamando. E Deus colocou a igreja, Deus colocou a mim e a você para interceder por essas crianças. Deus colocou a mim e a você para alcançar essas crianças com o Evangelho. Deus colocou a mim e você aqui na terra, aqui em São Gonçalo, para alcançar essas crianças com o Evangelho. Amém. Porque as crianças estão chorando. E Deus, ele escuta o choro e a oração das crianças, né? E Deus, ele apenas não só ouve, ele foi e mandou o anjo. Ele não simplesmente escutou a oração, o choro da criança, ali de Ismael. Ele agiu. Ele agiu, ele mandou o anjo. E hoje na Terra, a igreja é um representante de Deus. Nós somos o anjo do Senhor aqui. Nós somos representantes, né? E Deus, ele enviou a sua igreja, né? Juntamente com a família, com a responsabilidade de cuidar dessas crianças hoje. E o anjo perguntou ali: o que te aflige? Perguntou para Agar. E Deus hoje pergunta, né? Por que essas crianças estão chorando? Muitas das vezes, né, a igreja deixa para a ONG, deixa para a Unicef, deixa lá para os Médicos Sem Fronteiras, para perguntar a essas crianças por que elas estão chorando.
Mas a igreja ela precisa descobrir por ela mesma por que as crianças estão chorando, né? As necessidades que as crianças têm. É um livro muito bom, é o livro As Sete Necessidades das Ah, é Crianças, né? Que verdade. todo Tá aqui, líder, ó. todo professor de criança precisa ler, precisa saber. O meu acho que é mais antigo, Aqui. tá com outra capa. A gente precisa saber as necessidades das crianças, né? Mas a gente sabe que a maior necessidade da criança é a necessidade espiritual. Que a gente precisa Amém. alcançar essa criança com o evangelho, porque ela é pecadora e ela precisa ser alcançada pelo evangelho, né? Amém. E Deus, ele ainda encorajou, né? E ele falou assim, o anjo falou: "Não temas. Não temas." O ministério infantil é um trabalho árduo, né? A gente Oh, sabe disso na pele, como que o ministério infantil é um trabalho árduo. Mas Deus, ele enviou seu anjo aqui na terra e falou: "Não temas." A igreja precisa cuidar dos que cuidam das crianças. verdade. O pastor da igreja precisa cuidar de mim, precisa cuidar de você. O pastor da igreja precisa pastorear esses líderes de crianças. Porque muitas das vezes, né, Monique, a gente é visto como o tio e a tia, né, do Ministério Infantil que toma conta das crianças, mas a gente, né, como líder, a gente precisa mostrar, né, com o nosso trabalho que não é apenas isso, não é apenas tomar conta de criança. A Verdade. gente está ali fazendo um trabalho sério, um trabalho que Deus manda a gente fazer, né, que é pregar o evangelho e cuidar dessas crianças espiritualmente, né? E o anjo ele falou: "Não temas." E Deus está falando para mim e para você hoje, para você que está escutando essa live: não temas. Eu estou com Amém. você. Às vezes a Amém. gente fica muito preocupado, né? Minhas crianças estão longe de mim, eu não estou conseguindo alcançar minhas crianças. E a gente fica com esse peso no nosso coração, mas não fique com esse peso no seu coração. É claro que você vai ajudar, é claro que você vai trabalhar para estar com as crianças de uma maneira, mesmo que se for online, mas a maior responsabilidade em alcançar a criança e discipular a criança é do pai e da mãe. Verdade. A gente fala isso no nosso livro, né? E tem tantos outros livros que falam sobre isso também. A maior responsabilidade é do pai e da mãe. Então a gente tem que tirar esse peso das nossas costas, né? É claro que as crianças que não têm pais cristãos, a gente tem que alcançar. A responsabilidade é nossa, sim. Mas às vezes a gente fica com peso, né? Eu não estou conseguindo alcançar, não estou conseguindo pastorear. Mas você vai fazer tudo aquilo que veio à sua mão, com suas forças. É claro que sendo cuidado pelo Senhor, instruído pelo Senhor. E ele Muito fala pra gente, importante. né? Como disse: não temas, não temas, eu sou contigo. Amém. E aqui no verso 18, ele instrui, né, Agar. Ele fala assim: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Olha as instruções que Deus está dando para Agar. Agar, ergue-te. Deus está falando para Agar, não está falando ali relacionado com o menino, não. Falando: você precisa estar erguido. Eu e você, como pastores de criança, como evangelistas de criança, líderes de criança, professores de criança, eu e você precisamos estar erguidos, para Amém. depois a gente levantar o rapaz. Não tem Verdade. como uma pessoa deitada fazer um outro levantar. A gente tem que estar erguido, né? E Deus fala para você hoje: esteja erguido, ergue-te, levanta, para você erguer aquela criança. Porque esse erguer, esse levantar o rapaz é evangelizar o rapaz, é evangelizar a criança. Porque a gente sabe que a primeira coisa que a gente precisa fazer ao estar em contato com as crianças é levar essas crianças a Cristo, não é Amém. verdade? Amém. E depois que ela fala, o anjo fala: ergue-te, levanta, ele fala assim: segura-o pela mão. O que é segurar pela mão? É andar junto, ou seja, é pastorear e discipular essas crianças. Então a gente fala desse presente maravilhoso que é a salvação, através do Evangelho de Jesus Cristo.
E ao caminhar com ela, a gente vai discipulando, vai pastoreando, vai ajudando. E não somente a criança, né, mas também os seus pais. E ali tem uma promessa maravilhosa para Ismael, porque eu farei dele um grande povo. Deus ele estava fazendo uma promessa sobre aquela criança. A igreja está disposta a fazer promessas, a declarar promessas às nossas crianças. Além disso, fazer com que cumpram-se essas promessas. Ali essa promessa maravilhosa a gente vê até hoje no povo ismaelita, né? Lá na terra tem o petróleo, que é uma riqueza, né, que o mundo fica sempre de olho. É uma promessa ali que está se cumprindo aqui das Escrituras, né? E Deus fez essa promessa ali e cumpriu essa promessa. E a gente, como igreja, também tem que fazer com que essas promessas se cumpram na vida das crianças. Amém. E a verdade, e aqui no Marlon, verso... Pode falar. A verdade infelizmente, né, muitas igrejas elas não estão preparadas, né, para erguer as lideranças, né, para manter as lideranças de pé, né? Não só as lideranças, mas até mesmo as famílias também, né? Porque subestima as crianças, deixa as crianças, olham para elas como se elas não fossem importantes. E eu percebo que olham muito para as crianças como as crianças, a igreja do futuro, não da agora. Uhum. E com isso, e com esse pensamento, essa falta de visão, despreza até mesmo a liderança, despreza, né, a equipe lá do Ministério Infantil, despreza tudo. Né? Não ouve, não está atento ao choro da criança, como você falou, e nem porquê, e nem quer saber o porquê. Né? Porque está preocupado com outras coisas. É muito triste. É muito triste a gente ver essa realidade, né? E, assim, eu tenho visto, né? Acho que você também tem visto o Ministério Infantil, assim... tem um enfoque muito grande, né, no Ministério Infantil, em relação a treinamentos, a gente está vendo Sim. isso muito, né? Como se fosse uma moda, a buscar isso, e as pessoas precisam realmente buscar, mas precisa buscar o que é certo, né? O que vem de Deus realmente. Não somente buscar a modinha que buscar alguns cursos e tal, que a gente sabe que a gente precisa observar e reter o que é bom, né? E fazer sempre o que o Senhor manda a gente fazer. Porque quando a gente não faz o que Deus manda a gente fazer, a gente recebe aí uma correção do Senhor que poderia ter sido evitado, né? Exatamente. Poderia ter sido evitado. E aqui no verso 19 fala assim: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Lá no início eu tinha lido um versículo que Abraão, ele deu para Ismael e para Agar pão e água. Só que isso acabou. E aí a gente percebe que os recursos humanos, eles acabam. Eles são limitados. Mas o recurso que vem de Deus não acaba. Não é limitado. Aleluia. Aqui no verso 19 fala que Deus abriu os olhos. Ou seja, o recurso estava ali perto deles. E eles não estavam vendo. Mas foi Deus que abriu os olhos. Ou seja, Deus precisa abrir nossos olhos também para ver os recursos, né? Amém. No Ministério Infantil, a gente não tem tantos recursos, né? Porque as crianças não trabalham. Então a gente ou tira do nosso bolso ou a igreja ajuda, né? Muitas das vezes a gente tira do nosso bolso, né? Graças a Deus a gente tem condições por isso, mas tem tios e tias aí que não tem condições, que a igreja tem que chegar junto, né? Mas mesmo se não chegar, eu tenho certeza que Deus vai abrir os olhos e a gente vai ver os recursos, né? Porque a fonte é dele e ele é inesgotável, né? Amém. E a gente viu aqui que Deus abriu os olhos e eles tomaram, né, da água. Minha bateria está acabando. Eles encheram o odre e deu de beber ao rapaz. Então aquela mãe deu de beber ao seu filho e ali eles viveram, porque Deus ele supriu
as necessidades deles, né? Amém. E Eu acho que Deus agora a gente pode abrir para as perguntas, né? pode. Se o pessoal tiver E perguntas. Deus é um Deus de providência, né? É um Deus que cuida, é um Deus que ama. Vamos lá. Margarete comentou, né? Tremenda essa percepção sobre a história de Agar e Ismael. Mandina colocou que é também importante se ter amigos, porque senão ela não teria as botijas. E a Dani, né, colocou que é necessário que a igreja acorde e veja a criança como ovelha. Verdade. Na verdade, foram só afirmações. Não teve, Não tem nenhuma pergunta? não teve pergunta. Eu vou ativar aqui os comentários para caso alguém queira fazer alguma pergunta, né? Sim. E Marlon, como que o Ministério Infantil, né, que no caso a igreja, pode estar ajudando, no caso, as famílias nesse tempo de crise? Então, o que eu faço, né, eu, graças a Deus, antes de começar o isolamento, eu tinha os contatos dos pais, né, então eu entro em contato com eles todo dia, né, eu envio devocionais para eles fazerem com os filhos, né, tiro foto das minhas bíblias infantis, envio para eles lerem com as crianças. E então eu tento fazer isso, né, ajudar. Eu não posso substituir o pai e a mãe, né? A gente não pode Verdade. substituir, a gente não tem que ter essa responsabilidade de substituir, mas a gente pode dar um suporte, né? Das ferramentas, né, necessárias para que Isso. eles possam fazer. E É cabe a porque eles muitos pais fazer, também, né? às vezes, alguns pais provavelmente vão estar trabalhando, né? Quem trabalha em serviços essenciais e às vezes não tem o costume de fazer, então a gente dá essas ferramentas mesmo para os pais. Entendi. E mesmo com a ferramenta, às vezes é difícil, né? Eles fazerem, né? Como você falou, Sim. por motivo de trabalho ou falta de interesse mesmo, preocupação com a vida espiritual dos filhos, né? É verdade. Então, olha, meu amigo, foi muito bom esse Foi muito momento bom, aqui com você. A palavra abençoada, anotei tudo para eu ler Depois de eu te novo, passo o esboço. refletir de novo, porque eu sou dessas, né? Vou anotando, depois Sim, leio, sim. releio, reflito. Devemos ser, né? Devemos ser. E Deus falou muito ao meu coração. Eu espero que Deus também tenha falado ao coração dos irmãos. Foi assim, você Amém. é um grande homem de Deus. Eu louvo a Deus Amém. pela sua Glória a vida, Deus. por ter a sua igreja privilegiada, tá? Por ter um pastor Amém. de crianças, né? Um homem Amém. pastor de crianças. Glória a Deus. Ser homem no ministério infantil já é difícil. Um homem pastor, então, Oh, glória a você Deus por isso. que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe teu ministério, a tua família. Amém. Que Deus venha suprir tudo aquilo que você precisa e que você Amém. continue sendo bênção, essa bênção que você, a Cíntia, é. Né? E Amém. continue assim, ajudando, dando mesmo ferramentas, suporte, pastoreando, né? As famílias da sua igreja. E que Amém. nós, como igreja, a gente possa, como você falou, né? Ver os recursos dentro da nossa casa, né? Olhar mais para a nossa família, né? Se preocupar mais com a educação cristã na nossa casa, colocar a Bíblia como centro da palavra de Deus e buscar em Deus a nossa esperança, né? A nossa paz. Está tudo nele, né? E quem está tudo firmado nele. Na rocha, quem está com Deus vai passar por essa grande aí, tempestade, né? Sereno, com a paz Amém. que excede todo entendimento. Muito obrigada por essa palavra. Obrigada por aceitar o convite dessa live. Fiquei muito feliz. Vamos marcar outros. Vamos sim, vamos marcar outros. E Deus abençoe você, tá? Eu queria pedir que você fizesse uma oração para a gente encerrar a nossa live. Deus. Amém. Vamos lá antes que minha bateria acabe. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui juntos, virtualmente, Pai, mas juntos. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus cada irmão, cada irmã que assistiu ou que irá assistir essa live. Que o Senhor alcance, Senhor, com tuas bênçãos e misericórdias, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e abençoe as crianças que estão ao nosso redor. Que o Senhor use nossa vida cada dia mais para alcançar essa geração, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Muito Tchau, obrigada, viu? pessoal. No início você falou que ia fazer o quê do livro? Para quem estava assistindo a live? Eu ia enviar o PDF para quem quiser. Aí me manda um e-mail, marlonspilari@gmail.com, ou me manda um WhatsApp, 21 991 54 5646. Tá, depois você bota bom? aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Tá bom. Mas é só para quem assistiu a live, hein? Só para quem assistiu a live. Tá bom? Valeu, meu amigo. Um grande abraço para vocês. Tchau. Fica na paz. Tchau. Paz. Tchau.